Olá! O Depois da Aula de hoje, em parceria com o NERA, Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, traz o tema A Cultura da Capoeira. Em nosso cotidiano, a frequência com que a população brasileira relata a ação dos capoeiristas, relacionando essas ações a uma luta com disfarce de dança, contribui para simplificar os diversos mecanismos de cunho econômico e também social que contribuíram para o aparecimento da capoeira no Brasil. Temos como proposta nesse encontro levantar as possíveis hipóteses que enquadram a capoeira como resultado do encontro das culturas africanas. O nosso convidado de hoje é o professor Reginaldo da Silva Santos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Também temos aqui para contribuir para a nossa discussão os alunos de jornalismo, Gabriel e também a Gabriele. Para começar essa discussão, professor, a capoeira, ela é brasileira ou é africana? Bom, essa é uma questão que as pessoas vêm tendo problema em compreender, não é? Porque a capoeira, de fato, ela é afro-brasileira. Porque, a primeiro momento, nós temos o movimento da diáspora, e aí nós temos africanos de diversas regiões do continente africano, e as culturas e as lutas desses africanos, por diversas questões, principalmente questão geográfica, elas não se encontravam. E a princípio essas culturas e lutas, elas se encontram nos portos de embarques, antes da entrada do tumbeiro. E o segundo momento onde essas culturas elas se relacionam é no Brasil. Então, para não ter erros sobre essa questão, é importante compreender que todos os elementos, as ritualidades, são africanas. Porém, o aparecimento da capoeira só foi possível mesmo em terras brasileiras. Ah, então conjunto, né? Eu mesma não sabia disso. Exato. E qual que é a etimologia da palavra capoeira? São diversas, não é? Tem uma maneira bastante errônea e é uma maneira romântica de se compreender a capoeira, que diz que a capoeira ela vem do mato ralo. Esse mato ralo seria o local onde o capoeirista, no Brasil colônia, fugia ali das suas senzalas e se embrenhava nos matos ralos. E a questão errônea de compreender esse sentido é porque se uma pessoa foge, ela não vai se embrenhar em um mato ralo, né? Provavelmente o local mais apropriado para fuga e de esconderijo seria uma mata fechada. Então o termo capoeira ele vem do capô, de origem indígena. Esse capô relaciona-se a um cesto ou algo feito com o mato, propriamente dito. E a terminologia eiro, na verdade, capoeira é um termo híbrido, não é? Que é a mistura das línguas que tínhamos aqui no Brasil, indígenas, com o que se tinha do português. O eiro significa uma atividade. Então, nós temos a junção do capô, que é o cesto, eiro, que seria a atividade praticada nas regiões ou áreas urbanas, especificamente no Rio de Janeiro, feita pelos escravos ao ganho. Então, o escravo ao ganho, ele fazia esse cesto de palha e a atividade que ele desenvolvia era de vender o cesto e carregar algumas especiarias nesse mesmo cesto. Então, acredita-se que o termo capoeira ele vem nesse sentido aí, que é a atividade feita pelo negro de ganho, o capoeiro. Então, é uma das coisas que o professor leciona na oficina, né, que está sendo realizada no Complexo FIANFAN FMU para os alunos daqui. E como é que é essa experiência de dar aula, falar de capoeira, ensinar a capoeira? Então, a capoeira hoje ela está presente em diversos nichos da sociedade, não é? Desenvolve muitos trabalhos em comunidades e eu vejo que é muito importante a capoeira estar na universidade também, principalmente para quebrar os preconceitos de que a capoeira ela é exatamente uma luta de resistência somente do negro e deve ser praticada por negros. No momento que a capoeira ela está na universidade, ela fica mais acessível, né, para pessoas de comunidades e também pessoas de classes sociais diversas, que a princípio via a capoeira como um produto ou uma cultura periférica. Podendo atuar então como uma ferramenta contra o racismo? Sem dúvida, é importantíssimo, não é? Porque, inclusive, algumas pessoas relacionam a capoeira à religiosidade
E aí nós entendemos que tudo que vem da cultura negra no Brasil pós-abolição passou a ser, de certa maneira, visto de maneira pejorativa. Né? Então, nós vemos que a capoeira, de alguma maneira... Pode fazer a pergunta novamente? Ai, claro. Se a capoeira ela ajuda no combate, no debate sobre o racismo. Ajuda perfeitamente, uma vez que as culturas negras elas são vistas de maneira deturpada, e a capoeira ela vem mostrando a cultura, e ela tem a capacidade de agregar também povos de religiões diferentes e etnias diversas. Então é uma ferramenta, não é, que atua aí no combate ao racismo também. Esse combate do racismo, como é fundamental da capoeira estar dentro das escolas, que é onde o jovem, o aluno, ele vai ter esse conhecimento para sair um cidadão melhor. Então, o ensino de base é onde a criança ela começa a se relacionar com os seus iguais. Né? E nós acreditamos que o racismo ele surge deste primeiro momento, dessa primeira infância. E a capoeira estando presente neste primeiro momento, nessa primeira infância, acredita-se que melhora a compreensão, né, do que vem a ser a capoeira, principalmente essa relação direta que se faz aí da capoeira e religião. E a capoeira no ambiente escolar, a criança principalmente, ela compreende que a capoeira é uma atividade física, é uma atividade de resistência cultural, e aí a questão do racismo, a questão dos preconceitos vai ficando em segundo plano. E como nós podemos falar que a capoeira ela é luta, é dança, é jogo? Olha, a capoeira, na verdade, é o que o momento determina, não é? Por exemplo, no Brasil Imperial, em diversos momentos, pediu que ela se fosse luta de ataque e defesa. E assim foi, uma luta praticada por negros alganhos na região urbana, em ambientes urbanos. E hoje, nos dias que vivemos, no período contemporâneo, ela pode ser vista também como dança, em uma apresentação cultural também, porém não descarta a efetividade da capoeira como uma arte marcial. Ou seja, ela é luta, ela é dança, ela é o que o momento de fato vem a determinar a prática dela. Então vamos falar de uma figura importante para a capoeira, que foi Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba. O que você tem para falar sobre a popularização da capoeira? Sim, o mestre Bimba ele tem uma importância extrema, né? Ele é cantado nas rodas de capoeira, muito conhecido por todos os capoeiristas, e a princípio acredito que a sociedade brasileira como um todo deveria ter ciência da figura de Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, porque a capoeira ela entra no Código Penal de 1890, ela é uma luta, é uma ação, uma resistência negra que é perseguida, e no início dos anos de 1900, o mestre Bimba ele teve uma ideia que foi de renomear esta luta capoeira. Então, ele dá o nome da capoeira de luta regional baiana, ou seja, uma luta praticada pelos baianos. Né? E aí é o tal do disfarce da capoeira. O que até então era visto como capoeira, passou a ser conhecido como luta regional baiana. E aí o mestre Bimba ele faz diversas apresentações dessa luta regional baiana e teve a felicidade de apresentar a capoeira para o então presidente da década de 30, que foi Getúlio Vargas. E aí o Getúlio Vargas, imbuído nessa questão de popularização, de dar uma identidade para o povo brasileiro, no final dos anos 30, ele tira a capoeira do Código Penal. Então o mestre Bimba ele é essa figura, né? Ele faz esse elo de passagem da capoeira, sendo vista como uma luta pejorativa, uma luta criminosa, e ela adentra aí na sociedade brasileira como a luta do povo, de fato. Gabriele. Você leciona História na rede pública e privada. Como você consegue colocar dentro da matéria questões raciais e essa questão da capoeira ser muitas vezes remetida à religião? Olha, então, o currículo que nós temos é um currículo bastante engessado. Eu percebo que, na verdade, fala-se muito em colonização, descolonização,
deveria se praticar a descolonização do currículo escolar, porque o currículo ele não traz essas temáticas ainda. A capoeira, por exemplo, ela tem algumas notas nas séries iniciais, do 7º, do 8º e no 9º ano, e nas séries finais, a capoeira, enquanto cultura brasileira, ela se perde. E aí tem uma outra problemática também, que os profissionais responsáveis por trabalhar o tema capoeira, eles têm um conhecimento que muitas vezes advém do senso comum e arraigado de todo aquele preconceito, não é? Eu costumo trabalhar o tema capoeira partindo da sua herança africana. Costumo também inserir alguns personagens importantes que praticaram capoeira no início do Brasil Império. E nos dias de hoje também nós utilizamos até da própria mídia, né, que vem entendendo que a capoeira ela é uma luta de fato do povo brasileiro e populariza essa capoeira aí entre os jovens. E a aceitação dela passa a ser mais fácil quando está na mídia. E na capoeira existe questão de gênero ou a mulher sempre pode participar? Hoje em dia a mulher participa com tranquilidade, inclusive nós temos alguns eventos de capoeira, chamados Jogos de Capoeira, onde a mulher ela tem capacidade física e intelectual de participar e dialogar dentro da proposta da capoeira de igual para igual com os homens. E aí, a princípio, eu falei do mestre Bimba, ele foi o responsável também em inserir essa mulher no cenário da capoeira, porque a mulher ela tinha a função apenas de bater palma, não é? E o mestre Bimba ele vem introduzir uma dança, que é o samba de roda. Então a mulher ela deixa de só bater palma, participa das festas ao final das rodas de capoeira e posteriormente a isso ela passa a treinar também, partindo de uma sequência de ensino didática. Anteriormente a capoeira, as pessoas aprendiam na oitiva, e o mestre Bimba insere uma sequência didática de ensinos, que é uma sequência que se tem, totaliza um conjunto de 8 movimentos, e a mulher ela já participa desse cenário, isso na década de 30. Gabriel? Questão do brasileiro mesmo, né? Muitos, por mais que a capoeira já está aqui conosco há séculos, a gente fala assim, não é nossa cultura, muitos falam isso, né? Sim. E como que você vê hoje na grande mídia, ou até mesmo nas suas aulas, quando o aluno chega, ele querendo a cultura apenas para, não, quero aprender que é um esporte, eu quero me defender dos perigos que eu tenho aí pela rua. Como que você conversa com esse aluno, explica que não é só uma luta, mas sim uma demonstração cultural, como que funciona? Olha, então, a capoeira, em diálogo com os jovens, a gente procura passar ela como uma luta que estabelece esse diálogo de resistência permanente. Ela teve a sua função no período do Brasil colonial, que foi de socialização do negro africano em solo brasileiro. No Brasil Império, ela entra de fato como uma resistência ao corpo valente, o corpo preparado para os desafios. E nos dias de hoje ela entra como um suporte, uma luta que vem a agregar essa resistência do negro enquanto permanente nas questões culturais. É nesse sentido que a gente costuma trabalhar a capoeira, ou seja, ela se posta como uma luta contemporânea. Hoje, como não se tem mais essa necessidade de resistir através da luta, a resistência ela é mais sutil, ela é mais inteligente, então a capoeira ela estabelece esse elo de permanência na sociedade. Ela ajuda na socialização, né, das culturas africanas, então. Um exemplo disso, nós temos algumas culturas africanas que estavam perdidas, que é o maculelê, praticado na região de Santo Amaro, no recôncavo da Bahia. E aos finais e durante as apresentações de capoeira, o maculelê integra a capoeira. Outro exemplo é uma luta, uma dança chamada jongo, que também passou a ser inserida no cenário da capoeira. Então ela faz esse resgate aí da própria cultura do negro no Brasil. E é possível vermos um dia capoeira nas Olimpíadas? Olha, é possível, mas é um debate que permeia aí entre os mestres de capoeira, porque hoje a capoeira está no mundo. E aí vou fazer uso
da fala de um amigo, conhecido como Mestre Camisa. Ele diz que o brasileiro acha que sabe o que é capoeira e por achar que sabe, ele procura não saber mais. Já o estrangeiro tem certeza que sabe e por ter certeza que não sabe, ele procura estudar e automaticamente o estrangeiro passa a entender mais do que o brasileiro da capoeira. Então, a capoeira nas Olimpíadas, acredito que ela não atenderia às expectativas do brasileiro. Muito certamente, nós teríamos aí um estrangeiro se saindo muito melhor no aspecto luta da capoeira. Porque ele, de fato, busca conhecer, pratica essa capoeira. Então, há um movimento de resistência para que a capoeira ela seja praticada na sua forma natural. Nas rodas de capoeira, nas ruas. Porque quando ela vai para as Olimpíadas, ela passa a ser um produto de consumo também. E aí teme que ela perca toda essa sua naturalidade. Essa singularidade. Exatamente. Gabriele. A Bahia, né? Sim. E São Paulo, a capital, ela é muito movimentada e não liga muito para essas formas de cultura, principalmente africana, dos negros. Como que você acha que São Paulo seria mais disposto a conhecer? Que meios a prefeitura ou a mídia mesmo poderia colocar para os paulistas conhecerem mais essa cultura, no meio dessa correria de São Paulo? Então, na verdade, há um entendimento um tanto errôneo das pessoas em achar ainda que a capoeira ela está na Bahia, que o baiano pratica muito a capoeira. Hoje a capoeira ela está a nível nacional em todos os estados, né, a nível mundial em diversos países, e São Paulo ele vem tendo uma representatividade muito grande, né, com os grupos de capoeira atuando em diversas regiões do estado de São Paulo. Então ela está muito popularizada, né? O que acontece é que ainda as ações da capoeira, ela é independente do poder público. E por ser independente desse poder público, o que é feito para a capoeira, partindo da iniciativa dos capoeiristas, não vem sendo tão divulgado. Mas São Paulo está ativo, participa bem desse contexto aí da divulgação da capoeira. Tem alguns projetos sobre capoeira aqui em São Paulo que você gostaria de citar? Que você tem conhecimento? Tem alguns projetos, sim. Por exemplo, na comunidade do Paraisópolis, tem um projeto que ele é mediado e liderado pelo mestrando Peixe Cru. Ele tem a sua sede no Butantã. Ele faz um projeto social totalmente gratuito e a ideia é exatamente essa, levar a capoeira para a comunidade, porque ele observa que hoje tem um movimento inverso. A capoeira, que é do povo, ela está sendo mais apreciada muitas vezes pela elite e o povo não se apropria dessa capoeira. Então o projeto desenvolvido no Paraisópolis pelo mestrando Peixe Cru é um exemplo, né, dessa importância de fazer com que a capoeira, com que o povo, a periferia se aproprie de fato desta luta. Legal, interessante saber desses projetos. E falar de mais uma figura da capoeira, que é José Tadeu Carneiro Cardoso, mestre camisa. Qual que é a importância dele na capoeira? Olha, o mestre camisa, ele é a pessoa dos dias atuais que tem uma importância maior na capoeira, porque ele vem dessa raiz, né, dessa gênese, ele foi aluno do mestre Bimba, o criador da capoeira regional. Então o mestre Bimba ele já tinha uma ideia na década de 30 de popularizar a capoeira. Ele dizia que estava fazendo a capoeira para o mundo. Então, o mestre Camisa, hoje ele reside no Rio de Janeiro. Ele é o presidente fundador de um grupo chamado Abadá Capoeira, que é a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. E o mestre Camisa, ele vem dando sequência neste projeto de popularização da luta capoeira. Então, o que o Bimba tinha feito a princípio na década de 30, que foi a criação das sequências didáticas, o mestre Bimba ele vem transformando essas 8 sequências e hoje ela é praticada em aproximadamente 120 formas diferentes. E uma outra importância que o mestre Camisa tem no cenário da capoeira é que através da aba da capoeira,
A capoeira está presente hoje em 68 países. Ou seja, a capoeira é responsável também por levar a cultura do povo brasileiro. Porque um dos critérios que se tem para que um estrangeiro se torne um graduado, um professor de capoeira, é que ele fale o português, consiga tocar os instrumentos, que é o conjunto que compõe a roda de capoeira, o berimbau, atabaque, pandeiro e o agogô. Então tem alguns critérios, né? Tem alguns critérios. Então a capoeira ela acaba divulgando a cultura do brasileiro em outros países. E o mestre Camisa ele é o responsável por toda essa divulgação e a proliferação da capoeira pelo mundo. Falar de proliferação, qual seria o futuro da capoeira? Olha, a gente costuma entender que a capoeira ela teve um início, obviamente, não é? E ela não terá um fim. Porque hoje, por exemplo, nós vemos países como Jerusalém, e as pessoas são adeptas, praticam a capoeira, e por incrível que pareça, é um país onde se tem conflito religioso, dentro da roda de capoeira, não se tem conflito. As pessoas tocam os instrumentos, cantam, jogam ou lutam a capoeira de maneira totalmente harmoniosa. Então, o futuro da capoeira, eu acredito que seja em abrasileirar o brasileiro, né? E também passar esse abrasileiramento do brasileiro para o povo estrangeiro. Nossa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, professor, e aos que participaram, a Gabriela e o Gabriel. O Depois da Aula fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. E não perca o nosso próximo programa. Até lá!